Freud versus Jung, o grande embate da psicologia do século passado. Freud, o fundador da psicanálise, originalmente era um grande colaborador de Jung. Ambos apreciavam muito o trabalho um do outro. Jung participou nos primeiros estágios da formação da psicanálise, que depois ele negou com a sua teoria dos arquétipos. Nesse vídeo você vai entender o que levou eles a romperem sua relação de trabalho mútuo, de trabalho compartilhado, e o que levou Jung a desistir da psicanálise, a criar uma psicologia própria, distinta da psicanálise e negando ela. O primeiro tema de discordância dos dois era a libido. A libido que para Freud era uma coisa inicialmente exclusivamente sexual e que depois ele diversificou em 3 grupos de instinto, a ver, o instinto do id, o instinto mais carnal, o instinto do eu de preservação e o instinto do superego, um instinto, por assim dizer, social, de adaptação a uma sociedade, de adaptação a um coletivo de homens. Era uma coisa exclusivamente instintiva. Para Freud, assim, a libido vinha exclusivamente de instintos, explicáveis através da teoria darwiniana. Jung, por sua vez, discordava. Ele dizia que, na verdade, a libido podia vir de muitas fontes, e não somente a de preservação do eu e de preservação do grupo. A libido, então, poderia ser de diversas naturezas. Aquilo que Freud explicava como sendo uma coisa unicamente instintiva e que depois se transformou, ganhou outros modos de expressão de acordo com o que é socialmente aceitável, Jung admitia que poderiam ser direcionamentos próprios da psique por si mesmos. Então, a religião, por exemplo, que Freud explicava simplesmente como uma sublimação, ou seja, uma transformação do instinto original em algo mais socialmente aceitável, assim sendo, então, o instinto de busca pela mãe e busca pelo pai, para Jung era uma coisa própria. A religião para Jung é uma coisa que o ser humano busca por si mesma. É uma coisa que o ser humano busca por uma própria necessidade espiritual e que se expressa, sim, na psique através da libido buscando símbolos religiosos. O segundo ponto de discordância dos dois eram os sonhos. Freud acreditava que os sonhos se exprimiam em fachadas. Eles se exprimiam disfarçando aquilo o que o id desejava. Aquilo que era um desejo oculto, vindo justamente dos instintos mais carnais do ser humano, e que então eram transformados em narrativas complexas justamente por causa da repressão, da censura da consciência, que era diminuída, mas não completamente destruída no sonho. Jung já acreditava que, na verdade, o sonho se expressa com a linguagem mais clara que ele consegue. O sonho, então, na verdade, diz exatamente o que ele quer dizer. A única coisa que faz o sonho ser uma coisa difícil de se interpretar é que o inconsciente não dispõe de todas as ferramentas da consciência para então formar os seus símbolos. Ele então precisa se expressar de uma maneira arcaica. Interpretar assim um sonho para Freud é como desmascarar um charlatão. Já para Jung é como desvendar uma língua há muito tempo perdida, em que você precisa comparar o significado de uma palavra em um trecho e com outro trecho. E assim sucessivamente até que você entenda o que cada símbolo expresso no sonho significa. O terceiro ponto de discordância entre os dois era o método das associações. Freud acreditava que se você deixasse uma pessoa fazer associações livremente a partir de um tema encontrado nos sonhos ou que era um tema de perturbação da própria vida consciente do sujeito, ele eventualmente chegaria nos problemas fundamentais da psique. Então, o complexo de Édipo, os temas do direcionamento da libido, a natureza de uma libido instintiva que foi então reprimida e tudo mais. Já para Jung, o paciente, na verdade, já diretamente busca aquilo que falta em sua consciência. Então, o foco da terapia dele não é justamente o método das associações, mas sim uma busca por aquilo que é mais significante no próprio campo do eu do sujeito, aquilo que é mais importante na própria visão de mundo do paciente. Assim, então, ele não fazia um uso de uma técnica nos primeiros estágios da psicoterapia. Ele, na verdade, buscava entender o que era importante para o sujeito e quais eram os problemas com que ele lidava na própria vida consciente. Se ele não conseguisse, então, tratar dessas coisas, ou depois mesmo de entender aquilo que é importante para o sujeito, se nada funcionasse no campo da consciência, ele partia para o campo do inconsciente, buscando, então, aquilo que falta na cosmovisão do sujeito. O quarto ponto é a religião, que, como eu disse antes, é uma coisa que para Freud é simplesmente uma transformação de instintos originais. Já para Jung era uma coisa buscada em si mesmo. Por isso, para Freud, a religião não passa de uma grande farsa. Ela não passa de um grande ópio das massas, como ele mesmo diz. Não passa de uma coisa criada para satisfazer impulsos
próprios do inconsciente, impulsos em sua natureza instintivos do sujeito, enquanto que para Jung a religião é tomada pelo que ela realmente é, uma tentativa de elevação da alma. Para Jung, então, não era possível reduzir a religião a certos componentes da libido ou a certos componentes da psique que poderiam ser explicados materialmente. Por isso mesmo, Freud é considerado um grande materialista. Para ele, tudo é de fato material. Tanto é que ele dizia que a psicologia do inconsciente seria no futuro substituída pela neurociência. E até hoje, é engraçado até que muitos neurocientistas usam psicanálise. Foi uma coisa que não funcionou, porque Freud pretendia explicar tudo materialmente, através das conexões do cérebro, a partir da sua teoria da reflexologia, que era uma coisa bastante vigente no seu tempo, de que ele se aproveitou para formar a sua concepção da psicanálise. Segundo a reflexologia, então, o que acontece é simplesmente que um estímulo entra no cérebro, ele passa para uma determinada parte do cérebro que processa esse estímulo e então devolve esse estímulo em forma de ação. Assim, então, tudo é determinado pelas conexões materiais, da própria matéria mesmo, das próprias ligações do cérebro, enquanto que em Jung admite-se que há uma alma, de fato, apenas relativamente sujeita a espaço e tempo e que pode romper esses limites. O quinto ponto de discordância entre os dois era justamente a questão do inconsciente. Para Freud, só havia um inconsciente pessoal, em que ficam armazenadas todas as memórias esquecidas e as coisas reprimidas, né? Os impulsos e as memórias reprimidas, que uma vez foram conscientes, adquiridos então na própria consciência do sujeito, mas que foram depois relegadas ao inconsciente, que foram depositadas em um porão escuro onde fica todo o lixo da psique. Já para Jung, não apenas o inconsciente pessoal de Freud estava errado, porque Jung admitia que o inconsciente pessoal mesmo, esse inconsciente que se adquire a partir de experiências pessoais, que depois caem no inconsciente, havia então ali uma transformação desses objetos que caem no inconsciente, porque mesmo inconscientemente a psique processa e transforma a informação. Assim, então, o inconsciente tem uma capacidade criadora, além de uma capacidade reguladora, ou seja, compensadora da consciência. Ele traz à consciência aquilo que falta a ela, e isso justamente na forma de criações. Os artistas, então, quando têm alguma ideia de súbito, não apenas trazem algo reprimido de antes, mas podem efetivamente criar a partir do inconsciente. O inconsciente não é responsável apenas por armazenar informação antiga, mas também por criar nova informação. Além disso, para Jung, existe não apenas o inconsciente pessoal, mas também um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo detém aquilo que se chama de arquétipos, caminhos virtuais herdados para a representação. A representação, então, a fantasia, precisa de modelos para criar as suas imagens. Esses modelos, então, que não são em nenhum momento tangíveis diretamente, mas que são observáveis a partir da repetição de muitos temas em muitas imagens, tanto culturais quanto de sonhos, quanto de delírios esquizofrênicos. Esse inconsciente coletivo e esses arquétipos, então, não são observáveis e não são experienciáveis diretamente. Você não pode experienciar um arquétipo, você não consegue ver um arquétipo, mas você consegue observar que existem temas comuns em diversos objetos, em diversas imagens da cultura, dos sonhos do indivíduo, dos delírios de um esquizofrênico. E assim você consegue ver que existe um padrão na formação das imagens da fantasia. Esse padrão, então, é chamado de arquétipo, justamente porque o arquétipo é a categoria que forma, então, as bases da representação. A representação, sendo assim, uma coisa fundamental à psique. O arquétipo molda toda a sua visão de mundo, não de uma forma determinante, mas de uma forma, por assim dizer, mais ou menos condicionante. No mais é isso, se você gostou do vídeo, se inscreva, dê um like e comente aqui no vídeo. Se você quiser pedir um vídeo por encomenda, eu faço, basta me chamar no Telegram, @kerbs com 2 S, ou no Discord, Kerbs, apenas Kerbs, com um S só. Tá tudo aí na descrição e você pode pedir um vídeo do jeito que você quer e para isso basta me pagar. Caso você queira doar para o canal, tem aí a minha chave Pix, psicologiacosmovisão@gmail.com, em que você pode mandar dinheiro para ajudar a manter o canal. No mais, é isso. Muito obrigado por ter assistido e tchau.